E aí, galera do terceiro, beleza? Turma, deixa eu falar pra vocês, eu vou gravar essa aula aqui pelo YouTube, eu vou estar sempre postando as aulas no YouTube, e aí eu jogo o link na plataforma, e aí vocês assistem. Junto do link vai estar os slides, como se fosse uma espécie da minha lousa, beleza? Turma, vamos começar então, nós temos um assunto razoavelmente longo para falar. Serão 2 aulas em uma, olha só que evolução, hein? Nós vamos falar sobre aula 9 e 10, que é o Renascimento. Galera, o que marca o Renascimento? Nada mais que o início. O Renascimento ele acontece no início da Idade Moderna. O que marca o início da Idade Moderna? A queda de Constantinopla, a queda do Império Romano do Oriente. Lembra quando houve a divisão do Império Romano? A queda do Império Romano do Ocidente significou a passagem da Antiguidade para a Idade Média, e a queda do Império Romano do Oriente significou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Turma, a queda do Império Bizantino, a queda do Império Romano do Oriente em si, ele não representou muitas transformações no ano de 1453. Mas após essa queda, a Europa ela passou por algumas mudanças na continuação do século XV. Quais mudanças foram essas que a Europa estava vivendo? Era o que muitos historiadores chamam de efervescência intelectual. Por que estava passando isso? Por que a Europa vivia esse momento de efervescência intelectual? Primeiro ponto que vai marcar essa grande mudança existente na Europa é o crescimento, o desenvolvimento das universidades. Eu passei para vocês no começo, antes dessa parada, nas nossas aulas, sobre o surgimento das universidades. Eu expliquei elas para vocês. Então, elas passaram a crescer ainda mais, a se desenvolver ainda mais. E além do crescimento das universidades, além da expansão das universidades, os povos europeus passaram a ter contato com outros povos de outras regiões do planeta. Galera, vamos lembrar, vamos pensar o seguinte: quem impulsionou esse processo todo? As cruzadas. Lembre que a gente tinha a Europa ainda vivendo o período feudal, só que após o período das cruzadas começou-se a reviver o comércio. Reviveu-se, principalmente por conta dos comerciantes italianos, o contato com outros povos. Então foi reacendido o espírito do comércio. E uma vez que ele acendeu, ele não apagou mais. Então, essas duas características serão responsáveis por causar na Europa essa efervescência intelectual. E com isso, turma, nós temos a ascensão de uma ideia. Que ideia é essa? Humanismo. O humanismo, turma, ao longo desse vídeo, ao longo dessa aula, eu vou explicar para vocês com mais detalhes o que é. Ele vai estar presente na literatura, nas artes e na filosofia. É uma ideia que vocês vão notar que vai mudar o foco de análise das obras, do pensamento, do que existia na Idade Média e o que passa a existir agora na Idade Moderna. Mas calma aí que eu já vou falar para vocês o que é. O que nós vamos ter também, turma? O aumento do comércio, seja ele terrestre, seja ele marítimo, em especial graças ao mar Mediterrâneo. Galera, nada estimula, nada influencia mais do que as trocas, não somente comerciais, mas culturais, do que o comércio. Ele te permite você conversar e você ter uma troca cultural muito grande com outros povos. E a Europa, além de fazer essa rota comercial por terra, ela faz uma rota comercial marítima. Ela alcança mais lugares. Ou seja, a troca cultural é muito maior. E vocês vão perceber quais são as influências desse fator. E lembra que eu expliquei para vocês algumas aulas atrás que uma nova classe social surge na Europa, com força inclusive, a burguesia? Então, turma, com a retomada do comércio, a burguesia ela vai atingir o auge da sua importância na Europa. Ela vai ser uma sociedade muito importante, uma parte da sociedade muito importante na vida europeia. Eles vão ter seu modo de vida burguês.
que era baseado em duas coisas, na racionalidade e no individualismo. Racionalidade é o que, turma? Eles não pensam mais pelo que a igreja mandava, o que a religião mandava. Eles eram influenciados pelo pensamento deles, pela razão. Eles eram racionais. E por que individualistas? Qual era o único pensamento deles? O lucro. O lucro, para eles, era algo que era conquistado de maneira individual. Você não dividiria o lucro, você não repartiria o lucro. O lucro, ele é meu e só meu. Então, esse modo de vida burguês, ele vai basear, então, a Europa em dois momentos, em duas formas de pensamento, o racionalismo e o individualismo. Logo, turma, se a gente tem a ascensão do comércio, a ascensão do humanismo, esse modo de vida burguês, então baseado na racionalidade, baseado no individual, a partir desse momento nós temos uma ruptura com o modo de vida feudal. Há uma quebra com tudo que era passado anteriormente no feudalismo. No período medieval, galera, nós tínhamos um controle muito grande da população feito, em especial pela igreja. Com essas novas ideias que estão surgindo na Europa, o modelo feudal é quebrado. O modelo medieval é quebrado. Beleza? Além do mais, turma, vamos pensar, o modelo feudal, ele era baseado no quê? No feudo, naquela propriedade de terra, onde tinha o castelo do nobre ou rei e os servos trabalhando. A gente volta até as cidades. As cidades, assim como a burguesia, estão em expansão. Ou seja, se a cidade prospera, a cidade cresce, a classe burguesa ela prospera e ela cresce. Então elas estão intimamente ligadas. A partir do momento que você tem as cidades ganhando destaque, você não tem mais aquela região do feudo ganhando destaque. Novamente, há uma quebra com esse período medieval. E turma, agora uma aproximação com os valores clássicos da antiguidade, em especial os valores greco-romanos. Eles haviam sido deixados de lado durante a Idade Média. E agora, na Idade Moderna, eles passam a ser retomados. Isso vai gerar um discurso um pouco equivocado, um tanto quanto equivocado, mas que vai ganhar muita força no período. Que a Idade anterior, a Idade Média, ela vai ser chamada de período das trevas. Porque acredita-se que não houve nenhuma produção, não houve nenhum ganho intelectual nesse período. E, galera, vamos analisar. Apesar de a gente não ter tido essa aula de História da Arte sobre, a Idade Média é um período muito bacana, principalmente quando a gente olha as construções. Vamos pensar na arte gótica, por exemplo. As igrejas góticas são maravilhosas, são lindas. Então é errado a gente falar que é uma Idade das Trevas, que não tem uma produção. Lógico que tem. O problema é que toda essa produção intelectual estava concentrada na mão de uma única classe. Ela só estava na mão da igreja. Ela não atingiu os servos, por exemplo. Não, ela estava restrita a uma única camada da sociedade. Logo, a partir do momento que ela não era disponibilizada a todos, ganhou esse nome de Idade das Trevas. Beleza? Turma, vamos lá. Eu falei então, agora há pouco, que o Renascimento ele traz de volta, ele se aproxima novamente de valores greco-romanos. Só que se a gente for pensar, o Império Romano, principalmente do Ocidente, ele já caiu faz algum tempo, alguns anos. Então, como que esses valores eles foram preservados por tanto tempo? A gente define isso graças a 3 fatores. Primeiro deles, a Igreja Católica. Sim, ela que era detentora das grandes bibliotecas. E nesse momento, muitos monges, muitos trabalhadores, muitas pessoas que trabalhavam em nome da igreja, em prol da igreja, escreviam as anotações que encontravam à mão mesmo e armazenavam nessas bibliotecas da igreja. Logo, turma, muitas escritas, muitos valores do período greco-romano foram preservados graças à igreja, se encontravam nas bibliotecas da igreja. Então, logo, isso passou a ser preservado. Logo, quando se necessitou, tinha guardado um pouco. Mas não foi somente a Igreja Católica que guardou. O Império Bizantino. Vamos lá, turma. O Império Bizantino era os valores greco-romanos ainda estruturado, ainda de pé. O Império Bizantino era o Império Romano do Oriente. Então, óbvio que ia ter a preservação desses valores culturais. A partir do momento que nós tivemos as cruzadas, que foi o contato da Europa com esse império, esses valores voltaram à tona.
Então, obviamente, graças à manutenção do Império Bizantino, do Império Romano Oriental, nós tivemos uma manutenção desses valores greco-romanos. Então, isso também é muito importante. E o terceiro motivo, os árabes. Os árabes, quando fizeram a saída do seu território em direção à Europa, eles tiveram contato de alguns povos que mantinham esses valores greco-romanos. E ao invés de destruí-los, ao invés de negá-los, eles adotaram uma outra postura. Eles preservaram. Então, eles também são responsáveis pela manutenção desses valores. Logo, esses três fatores que eu acabei de citar para vocês vão manter vivos e mantiveram até a vinda do Renascimento os valores greco-romanos, que serão uma base para o movimento renascentista. Beleza, turma? Continuando aí, o que eu vou falar para vocês agora? No que era baseado os valores do Renascimento. Tomem como referência o Renascimento cultural, tá, turma? Tudo isso que está sendo falado é Renascimento cultural. Nós já discutimos o Renascimento comercial e urbano. Então agora nós estamos falando sobre o Renascimento cultural. Duas características eu já passei para vocês que estavam na burguesia, que fazia parte da burguesia, que era o individualismo e o racionalismo. Essas duas características estão incluídas no Renascimento. Quais são as outras? Antropocentrismo, a valorização da figura humana. Agora quem é importante não são mais as figuras divinas, é o homem. A figura humana, ela é valorizada, ela é pintada, ela é esculpida, ela é retratada. O homem, ele é considerado um ser perfeito e as suas características passam a ser valorizadas. É o que nós chamamos de antropocentrismo. Então é o homem como centro, sendo o centro de tudo. Beleza? Segunda característica, turma, naturalismo. O que é? Os artistas do período, eles iriam representar o quê? A natureza. O que é belo na natureza, os valores naturais. É isso que será retratado a partir de agora. Então é uma valorização da natureza. Beleza? E o terceiro ponto, discurso científico. Não se leva mais em consideração um discurso religioso. Agora é a razão que vai predominar. É a razão que vai prevalecer nos discursos agora. É a busca através da observação e do discurso e da interpretação racional. Através desse discurso científico, a gente já quebra um primeiro paradigma muito forte da Igreja Católica que existia na Idade Média, que era o geocentrismo. Ouviu, terraplanistas? O que é o geocentrismo, turma? É a Terra no centro do universo. Então, é a Terra no centro e os planetas e o Sol girando em volta dela. Essa teoria é deixada de lado através da observação e do discurso científico. Nós passamos a acreditar no que agora? Heliocentrismo. O Sol é o centro e os planetas em volta dele. Isso para a igreja no período foi inadmissível. Bruno, Galileu foram perseguidos por defender essas ideias. Mas fazem parte desse discurso científico que começa a surgir. Não só isso, mas como uma valorização dos estudos matemáticos, filosóficos, a interpretação e a busca pela compreensão dos fenômenos da natureza. Ou seja, galera, há uma mudança no discurso da Europa. E há um surgimento de um sentimento coletivo dentro dos países europeus, o otimismo. Eles começam a adotar um discurso otimista na Europa. O que significa isso, turma? Eles começam a acreditar que eles estão vivendo num tempo muito bom, num tempo de mudanças onde tudo é ótimo. E realmente era nesse período. Você está tendo uma efervescência, uma produção cultural, intelectual muito forte. É um período de grandes descobertas. Eu não vou me ater muito a esse ponto, porque eu acho que a professora de literatura vai falar mais com vocês. Mas nesse período, galera, nós temos produções literárias muito fortes. Grandes autores da história surgem nesse período. Obras que são conhecidas até hoje surgem nesse período. Ou seja, é uma época muito forte culturalmente. Beleza? E onde isso vai acontecer de maneira massiva? Acontece na Europa toda? Sim. Mas um local vai se destacar por toda essa produção. Itália. Mas por que a Itália é a responsável pelo Renascimento? Primeiro, nós temos lá as cidades mercantis, o surgimento dessas cidades mercantis.
Galera, são cidades que tinham como característica a valorização, obviamente, do comércio, o acúmulo de riquezas. E essas cidades, elas vão se destacar também porque elas guardavam, possuíam dentro do seu território valores e vestígios da antiguidade. Logo, elas serviam de inspiração, esses vestígios, para as produções artísticas. Eles estavam do lado, estavam próximos. Então, óbvio que onde tem esses vestígios, vai ter uma influência maior, vai influenciar mais os autores. E vale um destaque. Nessas cidades vai surgir uma outra classe social, os mecenas. Mecenas, turmas, eram famílias burguesas, ricas, que patrocinavam, que bancavam artistas. Ou seja, eles eram pagos para produzir, para pintar, para esculpir. Eram bancados por essas famílias ricas. Uma família muito forte, a família Médici, na Itália. Ela era uma família de mecenas que bancavam alguns artistas para esculpir, pintar, escrever, tudo mais. Beleza? Bom, para a gente encerrar esse vídeo, turma, eu vou explicar 3 fases do Renascimento italiano. Aliás, explicar não, senão vai ficar muito longo, mas eu vou só citar. O Renascimento italiano ele é dividido em 3 momentos: o 300, 400 e 500. Essas 3 fases do Renascimento italiano fazem parte de todo esse processo, cada uma com as suas características. Peço que depois peguem o livro-texto e deem uma lida nelas, tá bom? Como eu disse, eu não vou alongar muito esse vídeo, que já está um pouco longo, mas deem uma olhada nesses 3 períodos, tá? Turma, então, para a gente fazer um fechamento do que foi essa aula, para a gente fechar isso. Turma, o Renascimento, então, ele marca uma retomada de valores greco-romanos. Eles marcam uma retomada de valores onde o homem ele tem uma importância muito grande. Agora, todas as obras produzidas, seja ela na pintura, na escultura, nos livros, não tem mais como valorização uma divindade, não tem mais como valorização um sentido religioso, mas sim o pensamento do ser humano, a razão do ser humano, o intelecto. É isso que vai ser o norte do renascimento cultural da Europa. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem no privado, no WhatsApp. Beleza? É isso, turma, e até a próxima. Tchau!